transtorno bipolar ele é tanto uma questão genética quanto ambiental. Então a pessoa tem predisposição ao transtorno bipolar. Então ela tem uma deficiência no organismo dela, uma deficiência neuroquímica, e por conta disso ela tem o transtorno bipolar. Mas o que faz o transtorno bipolar aparecer ou não depende dos estressores ambientais. Então ela também é ambiental nesse sentido. Muitas vezes as pessoas têm essa tendência de instabilidade de humor e de sono, de apetite, de até de impulsividades e tal, desde jovem, mas não aparece tanto prejuízo. A pessoa tem alguma capacidade de se conter, de se equilibrar com o seu próprio esforço. Mas chega uma certa hora que, com o acúmulo de estresse, com o acúmulo de dificuldades, né, os sistemas começam a ficar muito instáveis e aí a pessoa perde o controle. Ao perder o controle, começa a ter as consequências dos excessos, né? Então, excessos de euforia, de alegria, de energia, causando situações impulsivas e que a pessoa acaba se prejudicando porque faz coisas sem pensar, faz coisas exageradas, gasta demais, busca coisas de prazer excessivo, drogas, sexo, etc. Né? E depois, na flutuação, pode deprimir e ficar com um quadro depressivo clássico, assim, sem ânimo, sem vontade de fazer nada, né? Até muitos pensamentos negativos, falta de energia, raciocínio péssimo, memória péssima, e às vezes os pensamentos negativos, pessimismo e vontade de morrer, né? Então, o bipolar é uma condição que tem muito suicídio, né? Então, um dos que mais tem suicídio. Por isso, a gente tem que considerar, é uma doença complicada, a pessoa tem a vida inteira, então precisa cuidar dela a vida inteira, né? Porque não tem, assim, a pessoa não tem como zerar a questão genética, né? Bom, eu conheci meu marido na adolescência, quando eu estava entrando no ensino médio, trocando de escola, né, indo para a escola, e ele estava literalmente saindo daquela escola. Logo depois que a gente casou, uns 2, 3 anos, ele teve a primeira crise de depressão. E foi aí que a gente percebeu alguma coisa, né? Já era uma depressão razoavelmente grave, da onde ele realmente não conseguia sair da cama, acordar, levantar, fazer atividade. E assim foi. Durante 15 anos ele foi tratado como depressivo, entre crises que vão, crises que param, crises que voltam, períodos bem, né? E durante esses 15 anos foi assim. Não que ele não tivesse, eu acho que, sintomas do transtorno bipolar, mas a gente não tinha diagnóstico. Sempre se confundiu a questão da hiperatividade como se fosse personalidade e não o transtorno. E só depois de mais de 15 anos é que a gente teve o diagnóstico do transtorno bipolar. Realmente acho que quando as coisas saíram do rumo profissionalmente de vez, ele não conseguia seguir nenhuma rotina. E a gente teve no meio de tudo isso uma tentativa de suicídio. E foi a partir daí que a gente tentou procurar alguma coisa e que teve os primeiros esclarecimentos da doença. Para a família, às vezes é muito difícil entender se aquele comportamento assim, que gerou estresse é um comportamento natural de uma pessoa ou é consequência do transtorno bipolar. É bastante complicado, né? É importante lembrar o que são sintomas da bipolaridade, então tentar localizar naquela pessoa, por exemplo, que está extremamente agitada ou está extremamente irritada, agressiva, né? Se tem outras coisas da bipolaridade, falar demais, quer dizer, na fase eufórica, né? Da fase maníaca. Você está falando demais, você está dormindo pouco, no sentido de dormir pouco e se sentir bem ou querendo fazer muitas coisas, né? Parece que está cheio de energia e propenso a essas situações de impulsividade e de fazer coisas sem pensar. Às vezes a pessoa podia ter uma vida totalmente estável, apesar de certas exacerbações, mas uma vida sob controle, e quando começa a usar o álcool, começa a se descontrolar. Então o álcool pode ser um desencadeante, né, das primeiras crises bipolares, né? Ao mesmo tempo que a pessoa pode já ter um quadro bipolar, não tinha tido problemas com álcool antes, mas à medida que
a bipolaridade vai avançando, ele passa a usar álcool de uma forma como se fosse um tratamento, como se fosse para aliviar uma depressão, né? Ou então, na fase eufórica, como se fosse motivo para aumentar seu prazer, né? Sua felicidade, sua euforia. O que é o tratamento de primeira linha para o transtorno bipolar? Medicamento, então tem que passar em consulta com o psiquiatra, passar em terapia, fazer sua terapia, que a terapia vai ajudar nas questões de qualidade de vida, nos quadros de humor, no reconhecimento do que é você e do que é o transtorno. E seria bastante interessante se a pessoa pudesse também participar de questões psicoeducacionais e grupos de apoio. Aprendizado psicoeducacional, desde palestras, vídeos de internet, grupos que ela conheça que falem sobre transtorno bipolar, isso para ela se instrumentalizar do que é a doença e de como é que é com as outras pessoas, do que existe de ciência relacionada ao problema dela. E grupos de apoio para ela dividir com as outras pessoas, porque às vezes a pessoa está sozinha, ela acha que só ela no mundo tem o transtorno bipolar, e na verdade não, tem muitas pessoas que têm o mesmo problema que ela, e estar num grupo de apoio, reconhecer no outro alguma coisa que você também tem é muito importante, isso fortalece a pessoa. O cuidador, ele pode ajudar levando a pessoa às consultas, participando das consultas médicas, participando quando necessário, quando chamado das consultas psicológicas, procurar ciência, questões educacionais, se inteirar do assunto, mas algumas outras coisas que são muito importantes para o cuidador. Então, primeiro de tudo, entender que não é preguiça ou não é chatice da pessoa, é um transtorno, é uma doença. E como doença, tem que ser tratada. Por fim, sempre manter firmeza e afeto, né? Então, sempre ser firme com a pessoa, o que ela tiver que fazer relacionado ao tratamento, tem que ajudá-la nisso, tem que não forçá-la a fazer, mas de uma forma afetuosa. Então, assim, com carinho, com atenção, com apoio, explicando as condições e sempre entendendo o limite da pessoa. Porque, às vezes, o limite do cuidador é muito diferente do limite do portador. E ele acha que se ele consegue, o outro também tem que conseguir. E não é bem assim. Às vezes, para o portador é muito difícil. Eu falo assim que tarefas bem simples para a maioria das pessoas, para quem está com problema, às vezes é muito difícil. Então, um exemplo assim, esquentar alguma coisa no micro-ondas é uma tarefa que é muito fácil. Mas quando você está com uma depressão profunda, o fato de ter que levantar e pôr o que você tiver que esquentar no micro-ondas, ligar, se torna muito complicado. É muito custoso para aquela pessoa. Então, assim, entender isso e respeitar. Como familiar, eu acho que é as mesmas coisas que a gente discute no grupo de familiares. Eu acho que a gente precisa de esclarecimento. Assim, conhecer a doença é fundamental. Conhecer os sintomas, conhecer os sinais, conhecer os gatilhos da doença. Você perceber quando a pessoa está estável e ela vai entrar numa fase de mania ou ela vai entrar numa fase depressiva. Perceber antes do médico, porque às vezes você está entre uma consulta e outra, ir no médico junto, conversar com o médico junto, ler, estudar, frequentar grupo de apoio. Eu acho que o que tem de mais difícil é ver o sofrimento deles durante todo esse período, né? E na procura, que é uma procura difícil, né? A psicoterapia é mais difícil ainda, porque eu acho que inclusive é encarar não só a doença, mas tudo aquilo que ela fez você perder. A doença perde muito, né? E aí eu acho que essa é a maior dificuldade, é ver o sofrimento, é lidar com isso, e é também aceitar naqueles momentos dos episódios, né? Principalmente nos episódios de mania e não dos episódios depressivos. Nos episódios de mania, você tem alguns episódios em que o familiar também vira o vilão, né? Então ele vira a pessoa que é atacada, a pessoa que é como se ela estivesse atrapalhando, né? Isso também é um momento muito difícil, né? Porque é um momento que você está dedicado, você tem todos os riscos, mas você não está sendo, entre aspas, reconhecido por isso, né? Então esse é um momento muito difícil, é um momento que o familiar precisa de muito apoio. Todo esse processo é muito complexo, porque você tem que pensar no agora, no daqui a pouco, no resto da vida, né? E precisa da ajuda
de vários profissionais, né? Do psiquiatra, do psicólogo, às vezes nas quadros mais graves de depressão, uma terapia ocupacional, às vezes um apoio de serviço social quando tem problemas sérios com a família, com o trabalho, né? Então envolve muitos profissionais trabalhando juntos, né? Para ajudar o paciente e a sua família, né? Para melhorar e abordar de uma forma adequada todo o tratamento que segue a vida inteira.